falando isso, eu acho assim, dá mais força. Tipo assim, eu sinto, você falando, eu sinto assim, sabe, coragem, força, sabe? E olha que assim, eu nem vivo com vírus. Imagina se eu vivesse, porque eu acho assim, que você falando vai dando força. Eu acho que as pessoas precisam disso. Eu acho que elas precisam de força, de alguém que fala assim, eu estou com você, eu vou te ajudar. Sabe, falta isso. Eu vejo isso. Justamente por eu ser LGBT, eu vejo muito. As pessoas têm medo de falar. Tantas vezes eu sentei com pessoas que eu sei. Eu não conheço, claro, todo mundo, né? Mas eu sei, e eu sento, eu converso, sabe, eu toco no assunto, e as pessoas têm medo de falar, de agir. Sabe, eu entendo que o preconceito das outras pessoas é que é grande, né? É que, assim, quando a gente descobre um diagnóstico desse, a gente também, o primeiro preconceito que a gente tem que lutar contra é com o nosso. E eu entendi várias coisas quando eu vi o resultado e fui desconstruindo isso dentro de mim. Então, eu acho que eu só pude, talvez, me colocar e exigir esse respeito das pessoas e poder educar também as pessoas, porque é uma questão de falta de informação, de ignorância, quando eu entendi. Então, eu falo que uma coisa que o HIV trouxe para mim, ele me deixou um pouco mais egoísta. E não no sentido pejorativo, no sentido de olhar para mim, de saber, então, a partir de agora, o que eu preciso fazer. Porque o que eu percebi no dia, tem até um curta-metragem, ele não está, infelizmente, ele não está... Eu vi que você está... ele não tem, é que ele está numa plataforma de streaming americana, então ele não pode ficar aberto no YouTube. Mas fica atento, às vezes eu tenho eventos e tudo, eu sempre levo curta, mas o curta é justamente do dia que eu descubro. E eu lembro que ali eu entendi que, por mais que eu tivesse, e com todos os privilégios que eu pude ter nessa trajetória de família, de amigos, por mais que eu tivesse todo mundo ao meu redor, e eu escolhi também isso, porque desde o início eu escolhi não omitir das pessoas, não mentir para as pessoas, eu entendi também que eu ia ter que resolver as coisas por mim e para mim. Então, para eu ficar bem de saúde, o que eu preciso? Nossa, eu preciso me cuidar, eu preciso ter uma rotina melhor de alimentação saudável, de atividade física. E, gente, eu estou falando assim, na época eu absurdamente no perrengue, morando no Rio de Janeiro, assim, não tendo dinheiro para fazer uma alimentação mega balanceada, mas dentro de todos os possíveis, como é que eu podia agir? Então, tirando minhas dúvidas com os profissionais de saúde. Então, eu chegava na consulta médica com coisas anotadas, sabe? Olha, eu pesquisei isso, eu vi isso, o que acontece? Porque se eu não entendesse o que ia acontecer comigo, como é que eu ia me cuidar? E aí, novamente, assim, eu passei por uma transição muito diferente das pessoas, porque eu peguei um período em que a gente não tomava medicação assim que descobre. Antigamente, você tomava medicação quando a sua quantidade de vírus no organismo estava muito alta, e o seu CD4, né, que a gente, resumindo, é tipo a sua imunidade no organismo estava muito baixa. E eu, inclusive, fui voluntário, fui cobaia de uma pesquisa que foi realizada em vários países, uma pesquisa americana, e que é justamente a pesquisa que comprovou que era melhor iniciar o tratamento assim que descobria. Então, eu fui passar por várias questões, tipo, descobrir que eu era alérgico a alguns medicamentos, eu que nunca fui alérgico a nada. Então, foi um processo bem delicado, mas eu Isso nunca... tudo na prática, né? Tudo isso aqui, vê se você é alérgico. Pega isso aqui. Nossa. Exatamente. E, assim, com efeitos colaterais mais fortes. Então, e eu nunca deixei de acreditar na ciência. Porque é o que eu falei, o que eu tenho para me proteger? Eu tenho que confiar na palavra de quem está me tratando, de quem eu criei um vínculo de confiança. Porque é importante isso também, criar esse vínculo com o seu médico, com quem te atende ali, porque é uma relação que vai ser contínua, né? Mesmo que às vezes mude o médico, mude o enfermeiro que está cuidando de você, a enfermeira, mas é uma relação contínua. Então, criar o melhor ambiente para isso e confiar na pessoa. Então, eu nunca duvidei. Por mais difícil que fosse, até eu chegar numa combinação de remédios que fosse mais tranquila, que fosse mais moderna. Então, eu nunca duvidei disso, porque eu falei, o que eu posso fazer para me cuidar? E aí vem uma...